Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes completo. Vamos então à nossa aula EIGRP e suas configurações. EIGRP é um outro protocolo de roteamento. Vamos lá. Pessoal, EIGRP ele é um protocolo de roteamento do tipo híbrido. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que ele possui características de protocolo do tipo Distance Vector e características de protocolo do tipo Link State, tá bom? Então veja aqui, pessoal. O EIGRP ele tem um limite de 255 hops, de 255 saltos. Pessoal, e aquela característica, essa característica de ter um limite de 255, de ter um limite de saltos, é o que? É uma característica de um protocolo do tipo Distance Vector, assim como o HIP. No HIP, a gente não viu que tem toda aquela limitação ali de saltos de 16 saltos, né? Então, se para uma rota, para se alcançar um certo destino, você passa por mais do que 16 saltos, a rota é considerada como inalcançável. Aqui no EIGRP, pessoal, nós temos também essa limitação de 255 hops, tá bom? 255 saltos. Então, isso é uma característica do protocolo do tipo Distance Vector, assim como o HIP, né? Beleza. E ele é um protocolo, o EIGRP, é um protocolo que armazena 3 tabelas no roteador. A Neighbor Table, que é a tabela da vizinhança, tá bom? É a tabela ali que contém a relação dos vizinhos, dos roteadores com o qual se estabeleceu uma relação de vizinhança, uma conexão, uma relação de adjacência, tá bom? Tem a Topology Table, que é a tabela de topologia que contém o mapa de toda a rede, tá? E temos também a Routing Table, que é a tabela que contém as melhores rotas instaladas pelo EIGRP. Tá bom? Pessoal, e armazenar essas três tabelas no roteador é uma característica de um protocolo do tipo Distance Vector, tá bom? É uma característica do protocolo do tipo Link State, tá bom? Desculpe, Link State. Então, olha aqui, tem característica do protocolo Link State, tem característica do protocolo do tipo Distance Vector e tem característica do protocolo do tipo Link State, tá bom? Armazenar essas três tabelas aqui no roteador é uma característica do protocolo Link State. Então, pessoal, nós temos aí um protocolo híbrido, tá bom? Tem essas duas características, Link State e da Distance Vector e Link State, beleza? Pessoal, o EIGRP, ele utiliza como métrica, ou seja, como critério para a escolha do melhor caminho, da melhor rota, a largura de banda, bandwidth e atraso, delay, tá bom? Então ele utiliza como métrica, ou seja, como critérios para a escolha da melhor rota, largura de banda, bandwidth e delay, atraso, tá bom? Pessoal, e as métricas no EIGRP, elas são conhecidas como K, tá? Como valores K, beleza? Então veja aqui, ó, no EIGRP nós temos K1, que é bandwidth, K2, que é load, carga, né? K3, que é delay, atraso, K4, que é reliability, confiabilidade, e K5, que é MT1. Então veja aqui, pessoal, em vermelho está destacado o que ele utiliza por padrão, tá bom? O EIGRP vai utilizar por padrão K1 e K3, tá? Como métricas para a escolha das melhores rotas. Você pode sim configurar o EIGRP para que ele utilize esses outros tipos de métricas aqui. Mas geralmente só isso aqui basta, tá bom? Bandwidth e delay é o bastante para ele utilizar, jogar ali na fórmula para a escolha do melhor caminho, escolha da melhor rota, como critérios, né? Pessoal, o EIGRP ele tem uma característica de ser proprietário da Cisco, então teoricamente ele vai rodar só em equipamentos Cisco, tá bom? E pessoal, o EIGRP ele envia as atualizações via multicast, diferente lá do HIP, né? Porque o HIP ele vai enviar as atualizações via broadcast, tá? Ou seja, vai enviar as atualizações de rotas para todos os roteadores, independente se eles estão rodando ali o SPF, independente se eles estão rodando EIGRP, tá bom? HIP, beleza? Então, no caso aqui do EIGRP, ele só vai enviar as atualizações somente para os roteadores rodando EIGRP. E ele utiliza
este endereço aqui, 224.0.0.10, para enviar essas atualizações via multicast, ou seja, somente para os roteadores rodando EGRP, né? Pessoal, o EGRP ele também tem a vantagem de suportar sumarização, tá? Então, sumarização é para quê? Sumarização ela é um recurso que diminui a tabela de roteamento no roteador. Então, ao invés de você ter a rede 10.20, 10.30, 10.40 no seu roteador, você tem somente uma rede lá, vamos supor, 10.0.0.0. Então, isso diminui a tabela de roteamento no roteador, economizando recursos como processamento e como memória, tá bom? Então, você tem menos linhas para analisar. O roteador vai ter menos linhas para analisar, logo vai utilizar menos processamento, tá? E vai economizar mais memória, tá bom? Então, suporta sumarização, suporta VLSM, VLSM Variable Length Subnet Mask, que é uma técnica utilizada para economia de endereçamento, tá bom? Pessoal, o IGRP também suporta autenticação. Por que, pessoal, que a autenticação é extremamente importante? Que dentro de um contexto em que a gente quer tornar a nossa rede mais segura. Não tenha dúvida de que a autenticação é muito importante, tá? No processo ali de hardening, ou seja, no processo de tornar a nossa rede mais segura, os nossos sistemas mais seguros. Então, a autenticação é bastante importante nos protocolos de roteamento, tá bom? Então, o RIP versão 1 não suporta, por exemplo, né? Então, a autenticação seria para quê? É para evitar que um engraçadinho, um metido a hacker, um hacker realmente que esteja sabendo realmente o que está fazendo, né? Conecte o roteador dele lá, né? Um roteador intruso dele lá na nossa rede, faça as configurações de EGRP e pronto, tem acesso a toda a nossa rede, tem acesso a todas as nossas rotas, todas as nossas redes, todos os pontos da nossa rede. Você não quer que isso aconteça, né? Então, você configura a autenticação. Com a autenticação, o cara lá, o hacker, o metido a hacker, vai ter que saber a palavra-chave, tá? Para poder autenticar na sua rede. Dessa forma, só assim que ele vai poder receber as rotas na tabela de roteamento dele, tá bom? Então, por isso que a autenticação é extremamente importante. Numa rede, em projetos de rede que levam a sério a segurança, você vai ver a autenticação aplicada, tá bom? Não tenha dúvida disso. Pessoal, o IGRP ele envia somente a atualização que ocorreu e não toda a tabela de roteamento, tá? O RIP ele envia toda a tabela de roteamento. Ele não é um protocolo econômico, não economiza largura de banda. Envia toda a tabela de roteamento e a cada 30 segundos, e olha o tanto que o IGRP ele é mais refinado, né? Ele envia somente a atualização que ocorreu. Opa, uma interface caiu, ou seja, uma rede caiu. Então ele propaga ali essas informações para os outros roteadores e os outros roteadores vão atualizar a rota na tabela de roteamento deles, né? Ou uma rede foi adicionada à nossa topologia, uma interface foi adicionada à nossa topologia ali. Então o que acontece? Isso é propagado para os outros roteadores, tá? E eles adicionam, atualizam a sua tabela de roteamento. Então ele envia somente a atualização que ocorreu, aquela rede que caiu, aquela rede que foi adicionada, tá bom? E não toda a tabela de roteamento. Então veja aí o quanto que ele economiza largura de banda. Diferente do RIP, o RIP envia toda a tabela de roteamento, já utiliza muito largura de banda, e a cada 30 segundos, que já pode utilizar muito largura de banda também, tá bom? Se a tabela for muito grande, principalmente. Então, pessoal, o IGRP ele também faz balanceamento de carga, tá? Ele faz balanceamento de carga para até 16 links com métricas iguais. Só que por padrão, por default, ele faz balanceamento de carga para até 4 links com custos iguais. Por padrão ele faz isso, tá? Para até 4 links com custos iguais, mas ele pode fazer para até 16 links com custos iguais, com métricas iguais. Tá? Então, se, por exemplo, para alcançar a rede 10.100.0.0, eu tenho 3 caminhos, e por esses 3 caminhos o custo é 30, ele vai fazer o balanceamento de carga para esses 3 caminhos, tá bom? Pessoal, o IGRP ele é o único protocolo de roteamento que faz balanceamento para links com custos desiguais. Então, ele faz para custos iguais e também para custos desiguais. É o único protocolo de roteamento que faz isso. Só que está desativado por padrão.
tá bom? Está desativado por default. Aí a gente tem que utilizar um certo comandinho lá, um variance, que a gente vai ver mais à frente, para ativar esse balanceamento de carga para custos desiguais, tá bom? Pessoal, o EIGRP, ele utiliza o conceito de sistema autônomo, tá? E esse sistema autônomo no EIGRP, ele é identificado por um número, que esse número vai de 1 a 65.535, beleza? Quando você configura o EIGRP, você configura esse número de sistema autônomo, beleza? Então veja aqui, ó, aqui nós temos 2 roteadores que estão dentro do sistema autônomo EIGRP 10, tá? Então eu entrei lá com o comando router EIGRP 10 e configurei esses 2 roteadores dentro desse sistema autônomo, tranquilo? Pessoal, então para que esses 2 roteadores eles se tornem vizinhos, para que os roteadores se tornem vizinhos, estabeleçam uma conexão entre aspas, que não é bem uma conexão, tá? Estabeleçam uma conexão, estabeleçam uma relação de adjacência, uma relação de vizinhança. Os 2 roteadores eles têm que concordarem em certos aspectos, tá? Em certos critérios. Então, por exemplo, o número do sistema autônomo ele tem que ser o mesmo, tá? Se você está utilizando a autenticação, esse número de autenticação essa chave de autenticação tem que ser a mesma nos 2 roteadores para que se forme a relação de vizinhança, a relação de adjacência, tá bom? Ah, professor, mas onde que essas informações são repassadas? Elas são repassadas nos pacotes chamados hello, que a gente vai ver aqui mais à frente, tá bom? Então, os roteadores, eles trocam pacotes hello, que contém essas informações de autenticação, informação de número do sistema autônomo, que está sendo utilizado na configuração da EIGRP, tá bom? E eles trocam essas informações. Trocando essas informações, eles vão ter que concordar com esses parâmetros que estão os parâmetros que estão nesses pacotes hello, né? Vão ter que concordar entre si para que forme a relação de vizinhança, a relação de adjacência, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, o EIGRP ele envia pacotes chamados hello para estabelecer a relação de vizinhança e também para manter essa relação de vizinhança, beleza? Então veja aqui, pessoal, o roteador Jack ele envia um pacote hello para o roteador John, beleza? E o roteador John envia também um pacote hello para o roteador Jack, beleza? Para que eles estabeleçam a relação de vizinhança, estabeleçam essa conexão, tá? E depois, pessoal, os pacotes hello são trocados de tempo em tempo para manter essa relação de vizinhança. Se depois de um certo tempo o vizinho não envia pacote hello, o roteador ele entende que o vizinho está morto, ele considera o vizinho como dead, ou seja, como morto. Vai lá e desfaz a relação de adjacência, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Então o EIGRP ele possui os timers hello e o hold down timer, beleza? Então os pacotes hello eles são enviados a cada 5 segundos em links LAN e WAN de grande velocidade, ou seja, genericamente falando, em links de grande velocidade. Os pacotes hello, o LAN é considerado um link de grande velocidade, né? Em pacotes hello, os links são enviados a cada 5 segundos, tá? Então, a cada 5 segundos são trocados pacotes hello. Beleza, pessoal? E nós temos também o hold down timer, tá? O hold down timer, pessoal, ele é de 15 segundos, tá? Em links de grande velocidade. Ou seja, o hold down timer ele sempre vai ser 3 vezes o timer hello. Tá bom? Ele sempre vai ser 3 vezes o timer hello. Então perceba lá que o hello ele é de 5 segundos, a cada 5 segundos os vizinhos trocam esses pacotes hello, né? E o hold down timer ele vai ser 3 vezes isso, ou seja, vai ser 15 segundos. O que seria esse hold down timer, professor? É o seguinte, o hold down timer é o tempo máximo que se espera por um pacote hello do vizinho. Se durante esse tempo, ou seja, se durante 15 segundos o vizinho não enviou um pacote hello, o roteador vai considerar o vizinho como dead, como morto, tá? Então, o timer hello é o tempo máximo que se espera o timer hold down timer é o tempo máximo que se espera por um pacote hello do vizinho, tá bom? Então, o hold down timer é o tempo máximo que se espera por um pacote hello do vizinho. Se durante esses 15 segundos, se durante esse hold down timer não foi recebido, passou esse hold down timer, durante esses 15 segundos, não foi recebido o
pacote hello do vizinho, o vizinho é considerado como morto, vai lá e desfaz a conexão. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então, como eu disse para vocês, para que os roteadores se tornem vizinhos, eles vão ter que concordar em certos parâmetros, tá? Como o número do sistema autônomo, tá bom? Os valores de K, a chave de autenticação, tá bom? Então eles vão ter que concordar com esses parâmetros para que eles se tornem vizinhos, beleza? E esses parâmetros são enviados nos pacotes hello. Eles trocam pacotes hello no primeiro momento, concordou, forma vizinhança. Não concordou, não forma vizinhança, beleza? Então concordar, por exemplo, o número de sistema autônomo, se um lado está utilizando 10, número de sistema autônomo, do outro lado você tem que configurar como 10 também, para que eles se tornem vizinhos, tá bom? Pessoal, os valores de K também tem que ser o mesmo. Então, se de um lado está utilizando K1 e K3, do outro lado tem que estar utilizando K1 e K3 também, como critérios ali para a escolha da melhor rota. Se não tiverem utilizando, se uma ponta está utilizando K1 e K3, outra ponta está utilizando K1, K3 e K4, não vai formar relação de adjacência. Por quê? Os Ks têm que ser o mesmo nas duas pontas. K1, K3, K1, K3 aqui. Formou relação de adjacência, beleza? Pessoal, a Neighbor Table, que é a tabela de vizinhança. A tabela de vizinhança ela contém a relação dos vizinhos com o qual se estabeleceu essa conexão, com o qual se estabeleceu essa relação de adjacência, tá? Então veja aqui, o roteador Jack, tá? O roteador Jack, ele estabeleceu uma relação de adjacência com o roteador John. Beleza, pessoal, olha aqui, ó, a informação, ó, 192, nós estamos aqui vendo a tabela, tá? Eu dei um show IP de RP Neighbor para ver, a tabela de vizinhança do meu roteador Jack. Beleza? Então veja aqui, no roteador Jack, ó, ele tem como vizinho 192.168.51.2. Então o roteador Jack tem como vizinho o roteador John, o 51, o de final aqui 51.2. Beleza? Então se estabeleceu, eles concordaram naqueles parâmetros lá de sistema autônomo, de valores de K, de autenticação, caso estivesse sendo utilizado, né? Concordaram nesses parâmetros, formaram relação de vizinhança. Se você der o comando show IP de RP Neighbor, você vai ver o vizinho aqui. Se você não está vendo, é porque a relação de vizinhança não foi formada, tá bom? Nós temos também, pessoal, a Topology Table. A Topology Table contém um mapa de toda a rede, contém a topologia de toda a rede. Tá bom? Então, com o comando show IP de RP Topology, você consegue ver o mapa de toda a rede. Tá bom? Então, veja aqui, ó. Pessoal, um ponto importante aqui, ó. Nós temos a rede 7.0.0.0, tá? Então, o que o roteador está dizendo aqui? Está dizendo que pode alcançar a rede 7.0.0.0 via o próximo salto 192.168.46.6. Tranquilo? Beleza, perceba que a marcação está P. O que é marcação P? Significa uma rota passive. Passive, pessoal, a marcação P significa que a rota está funcionando. Se estivesse com a marcação A, a rota não estaria funcionando, tá? A rota não estaria funcionando. Então é meio desconexo isso, é meio ao contrário, tá? De ativo, você poderia pensar, opa, a rota está funcionando, mas não. Se você ver lá na Topology Table, o mapa de toda a rede, uma rota com a marcação A, significa que é uma rota que está no estado Stuck Inactive. Tá? Isso vai além do escopo da CCNA, mas é bom citar aqui. É uma rota que não está funcionando. Tá? Genericamente falando, é uma rota que não está funcionando. Então, pessoal, a marcação P significa que é uma rota que está funcionando. Tenham isso em mente, beleza? Então perceba, essa informação de PA você vê na Topology Table, não na Routing Table, tá bom? Pessoal, no EdgeRP nós temos o conceito de Advertised Distance, ou também conhecido como Reported Distance, mesma coisa, tá? O que seria a Advertised Distance? Advertised Distance, pessoal, é a distância do roteador vizinho até a rede em questão, até a rede de destino, tá? Pessoal, então veja aqui, ó. Aqui nós temos o Router 4, beleza? Nós temos o Router 4. Então vamos supor que o Router 4, ele escolheu este caminho aqui, ó. Este caminho aqui, que é via Router 5, tá? Esse caminho aqui via Router 5, para alcançar essa rede aqui, ó, 192.168.5.0. Essa rede de destino aqui. Então o Router 4 escolheu este caminho aqui para alcançar essa rede de destino 5.0.
Então, pessoal, qual que seria a Advertised Distance dessa rota aqui? Qual que seria a Advertising Distance dessa rota aqui? Lembrando que estamos aqui no Router 4. Qual que seria a Advertising Distance dessa rota aqui? Seria a distância do roteador vizinho. Quem que é o roteador vizinho? Router 5. Roteador vizinho até a rede em questão, até a rede de destino, a rede 5.0 aqui. Pessoal, qual é a distância do roteador vizinho até a rede de destino, até a rede em questão? 512. Essa, então, é a nossa Advertised Distance. Então, o Router 4 escolheu essa rota aqui. Então, qual seria a Advertised Distance dessa rota aqui, pessoal? 512. Por quê? Advertised Distance é a distância do roteador vizinho, que é o Router 5, roteador vizinho, até a rede em questão. Então, a distância do roteador vizinho até a rede em questão é 512. Beleza? Essa é a nossa Advertised Distance. Pessoal, nós temos também o conceito de Feasible Distance no EIGRP. Feasible Distance, pessoal, é a distância total do caminho, tá bom? Então, falando de outro modo, é a distância do roteador vizinho até a rede em questão, até a rede de destino, acrescida da distância até o roteador vizinho. Deu um nó na sua cabeça aí? Vamos fazer esse nó. Tranquilo, pessoal, isso aqui não tem complicação. Isso aqui é bem simples de ver. Então veja aqui, supondo ainda que o Router 4, ele escolheu esse caminho aqui, ó, via Router 5 para alcançar essa rede de destino aqui, a 192.168.5.0. Então, o Router 4 escolheu este caminho aqui, via Router 5 para alcançar aquela rede. Beleza, pessoal. Qual seria a Advertised Distance dessa rota? Advertised Distance, pessoal, ou qual seria a Feasible Distance dessa rota aqui? Qual que seria, pessoal? Feasible Distance, pessoal, é o quê? É a distância do roteador vizinho até a rede em questão. Pessoal, o que é o roteador vizinho? Router 5. Qual que é a distância do roteador vizinho até a rede em questão? 512. Acrescida da distância até o roteador vizinho. Pessoal, qual que é a distância do Router 4 até o roteador vizinho? 1280, pessoal. 1280 com mais 512 dá 1792, tá? 1792, isso mesmo. Então, 1792 é a nossa Feasible Distance, tá bom? Ou seja, se você analisar, pessoal, é a distância ao longo do caminho, é toda a distância do caminho, tá bom? 1280 com mais 512, ou seja, a distância do roteador vizinho até a rede em questão, acrescida da distância até o roteador vizinho. Beleza, pessoal? Esse é o nosso conceito de Feasible Distance. Pessoal, então veja aí, ó, vocês estão vendo aí na tela que eu marquei, inclusive, ó, nós estou vendo a topology table do roteador 4. Então veja aqui, o roteador 4, ele está alcançando a rede de destino 192.168.5.0 via quem? Ó, via 10.0.45.5, ou seja, o roteador 4 alcançando essa rede aqui de destino via Router 5, tá? 10.0.45.5 é o nosso Router 5 aqui, tá bom? E olha ali, ó, FD, Feasible Distance, a Feasible Distance da rota é 1792. Olha aí, é aquilo que a gente calculou. É a distância do roteador vizinho até a rede em questão, que é 512, né? O roteador vizinho é o nosso Router 5. E a crescida da distância até o roteador vizinho. Qual que é a distância do Router 4 até o roteador vizinho aqui? 1280. 1280 mais 512, 1792. Olha lá, Feasible Distance, 1792. Então, essa é a nossa Feasible Distance dessa rota aqui. Beleza, pessoal? Então, perceba aqui, ó, perceba que nós temos o 1792 barra um outro valor. Então, o primeiro valor, 1792, é o que, pessoal? É a Feasible Distance. O segundo valor aí, que é o barra 512, é a Advertised Distance. Então, toda vez que você vê esses dois valores, o primeiro é a Feasible Distance, que é esse mesmo valor que está aqui, né? E o outro, esse valor que está aí apontado para vocês na flechinha aí, e o outro valor, o segundo valor, é Advertised Distance, tá bom? A Advertised Distance. Então, aí está a análise de Feasible Distance para nós, né? Pessoal, nós também temos o conceito no EIGRP de Feasible Successor. O que seria Feasible Successor, pessoal? Feasible Successor é uma rota de backup, tá? Que o EIGRP instala na Topology Table. Os outros protocolos de roteamento, eles não têm essa rota de backup, tá, pessoal? Não tem essas rotas de backup. O que seria essa Feasible Successor, pessoal? O que seria essa Feasible Successor?
é o seguinte, quando nos outros protocolos de roteamento, o que acontece? Se uma rota falha, a outra rota ela vai ser colocada na tabela de roteamento. Tá? A outra rota que tem uma outra métrica ali diferente, né? Ela vai ser colocada na tabela de roteamento, caso essa primária falhar. Então essa aqui falhou, a outra vai ser colocada automaticamente na tabela de roteamento. Só que, pessoal, o roteador ele vai ter que calcular a métrica da outra rota para depois então colocar na tabela de roteamento. Perde-se um tempinho aí. O IGRP já não, ele já deixa essa rota de backup, ele já deixa essa feasible successor lá quietinha, tá? Na topology table, tá bom? Ele já deixa a métrica todinha calculada na topology table, de forma que se a rota primária falha, essa outra rota ela é colocada automaticamente já na routing table, tá bom? Ela é colocada automaticamente já na routing table. Ela vai ser usada já automaticamente lá na routing table, porque ela já foi calculada. O IGRP ele já deixa calcular. Os outros protocolos de roteamento não. Eles ainda vão calcular caso a primária falhe, né? Ele ainda vai calcular a rota a métrica da rota secundária para que depois ela seja colocada na tabela de roteamento. No IGRP não. Essa que é a diferença da feasible successor. Porque essa rota de backup, essa feasible successor, ela já está com a métrica calculada. Ela está quietinha na topology table. Beleza. A primária falhou, ela vai lá e é colocada na tabela de roteamento, tá? Caso a primária falhe. Então, pessoal, para que uma feasible successor se torne uma rota de backup, para que uma rota se torne uma feasible successor, se torne uma rota de backup, ela tem que atender a chamada feasible condition, tá? O que é a feasible condition diz, pessoal? Diz que para que uma rota se torne uma rota de backup, a sua advertised distance dessa rota que quer se tornar uma rota de backup, né? A advertised distance dessa rota de backup tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota, tá? Tem que ser menor do que a feasible distance da rota que está sendo utilizada. Pessoal, deu um nó aí, né? Eu imagino que sim, mas vamos esclarecer, vai ficar muito mais claro isso aqui. Então, mas lembre-se dessa regra, que para que uma rota se torne uma rota de backup, a advertised distance tem que ser menor que a feasible distance da rota que está sendo utilizada. Vamos analisar isso aqui para ficar bem mais claro? Vai ficar bem mais claro. Vamos lá. Vejam aqui, pessoal, ó. Aqui eu estou no roteador 3. Aqui eu estou vendo a tabela de roteamento do roteador 3. Então vejam aí na tela, ó. Então, no roteador 3, pessoal, vejam aqui, ó. O roteador 3 ele tem dois caminhos para alcançar essa rede de destino 192.168.5.0, tá? Que é essa rede que está pendurada no router 5 aí. Então ele pode alcançar via o router 5, tá bom? Via o router 5, ou ele pode alcançar via o router 4, tá bom? Via o router 5, ou então via o router 4, tá bom? Então veja lá, ó. Lá no final da tabela dessa topology table, tabela de topologia, nós estamos vendo lá que o router 3 ele tem dois caminhos, via 10 para alcançar a rede 192.168.5.0, via 10.0.35.5, ou seja, via router 5, e via 10.0.34.4, via router 4. Pessoal, vejam aí, ó, qual o caminho que ele está preferindo? Ele está preferindo o caminho que tem, obviamente, a menor métrica, ou seja, a menor feasible distance, né? Pessoal, olha ali, ó, eu apontei com a flecha aí para vocês, que a feasible distance da melhor rota, ou seja, da rota que ele está utilizando, é 3.072, ou seja, é a feasible distance via o router 5, né? É a feasible distance da rota via ali 10.0.35.5, ou seja, a feasible distance da rota via router 5. Então veja aí, ó, 3.072 é o valor que está apontado ali na flecha, ó. Então, ele está utilizando, pessoal, essa rota, a rota que tem a menor feasible distance, né? Essa rota para alcançar a rede 192.168.5.0. A outra rota, pessoal, é uma rota de backup, tá? Então, só por ela estar aqui, ó, como segunda opção, é uma rota de backup. Pessoal, por que ela é uma rota de backup? Por quê? Porque ela atendeu a feasible condition, ela se tornou uma feasible successor, se tornou uma rota de backup porque atendeu a feasible condition. Vamos ver por que ela atendeu a feasible condition? Lembrando que a feasible condition diz o quê? Que a advertised distance da pior rota, dessa rota de backup, tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota. Pessoal, então veja aí, ó.
Ó, qual que é a Advertised Distance da rota de backup, pessoal? Qual que é? É 1792. Lembrando, como eu disse para vocês lá, esse segundo valor aqui, ó, esse valor depois da barra, é 1792. Beleza, pessoal, essa rota via router 4 aqui é o que é via 10.0.34.4, que seria a candidata à rota de backup, né? Então vamos entender por que ela se tornou uma rota de backup. Então veja aí, 1792 é a Advertised Distance dessa rota secundária. 1792, pessoal, é menor que 3072, tá? Ou seja, é menor que a feasible distance da melhor rota, da rota que está sendo utilizada. A gente não viu lá que a feasible distance da melhor rota não é 3072, então a advertised distance da rota de backup, que é 1792, é menor que 3072, é menor que a feasible distance da melhor rota, tá bom, pessoal? Então veja aí, ó, por isso que essa rota via router 4, ou seja, via ali 10.0.34.4, se tornou uma rota de backup, se tornou uma feasible successor. Por quê? Porque ela atendeu a feasible condition. O que a feasible condition diz? Que a advertised distance tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota. Então, 1792, que é o segundo valor que é a advertised distance da rota de backup, né, é menor que 3072, é menor que feasible distance da melhor rota, tá bom? Então, é a regrinha lá, né, pessoal? É a regrinha lá que diz que para que uma rota se torne uma rota de backup, a sua advertised distance tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota que está sendo utilizada, beleza? Então, esse é o nosso conceito de feasible successor e feasible condition, tá? Pessoal, antes de dar prosseguimento, você tem que entender o que é o Wildcard Mask. A gente utiliza na configuração de GRP, a gente utiliza o Wildcard Mask na configuração de ACLs, na configuração de OSPF, tá bom? Então, o que seria o Wildcard Mask? O Wildcard Mask, ao pé da letra, significa como se fosse máscara coringa, tá bom? Então, o Wildcard Mask, pessoal, o nome assusta, mas é algo simples, não é difícil não é complicado não, tá bom? O Wildcard Mask, máscara coringa, ela é utilizada para permitir ou negar certos endereços, tá bom? Então, você vai utilizar ela para configurar ACLs, o SPF, o IGRP, beleza? Então, é o seguinte, pessoal. O Wildcard Mask, ela possui a mesma estrutura do endereçamento IP, ou seja, 4 octetos, tá bom? Com valor máximo ali de 255, beleza? Não existe um Wildcard Mask valor de 256, não tem, tá bom? Então, veja aí, pessoal, ó. Um exemplo de Wildcard Mask, tá? 10.10.0.0, 0.0.255.255. Então veja aqui, pessoal, ó. Esse aqui é um exemplo do Wildcard Mask. A Wildcard Mask ela sempre vai ser acompanhada de um endereço, tá bom? De um endereço IP. Então aqui nós temos o endereço IP com o Wildcard Mask 0.0.255.255. Pessoal, sempre um zero no octeto do Wildcard Mask diz que para o endereço ser permitido ou negado, conforme a sua regra que você definiu, né? Conforme a configuração que você estiver fazendo, para o endereço ser permitido ou negado, se você tiver um zero ali, por exemplo, no primeiro octeto, então isso quer dizer que tem que ser aquele valor específico que está naquele octeto, tá bom? Tem que ser aquele valor específico que está naquele octeto daquele endereço. Um 255 no octeto do Wildcard Mask diz que pode ser qualquer valor naquele, né, naquele octeto, naquele endereço IP, tá bom? Para ser permitido ou negado. Pessoal, parece que deu nó, mas vamos desfazer esse nó, tá bom? Vai ficar bem mais simples isso aqui, com exemplos. Então veja aqui, 10.10.0.0, 0.0.255.255. Vamos supor que eu estou criando uma regra para negar endereçamento, tá bom? Para negar endereçamento. Então, pessoal, para o endereço ser negado, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que ele tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui na minha Wildcard Mask, e o 0 diz que tem que ser aquele valor específico que está no endereço que você definiu. E .255 significa o quê? Significa que pode ser qualquer valor nos dois últimos octetos aqui. Então, resumindo, pessoal, com esse Wildcard Mask aqui, eu estou dizendo aqui que para o endereço ser negado, ele tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui,
tá? Tem que começar com 10.10 nos dois primeiros octetos. E nos dois últimos octetos pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui, tá bom? Então o 255 permite tudo. O 0 restringe, diz que tem que ser isso aqui estritamente, tá? Diz que tem que ser aquele valor que está naquele octeto no endereço que você definiu ali, na construção da wildcard mask. Pessoal, mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Vai ficar bem mais claro ainda. Olha aqui, ó, 10.10.1.3. O que eu estou dizendo com essa wildcard mask, pessoal? Vamos supor que eu estou negando que eu quero negar um certo endereço. Estou dizendo aqui que para o endereço ser negado, ele tem que começar com 10, porque está 0 aqui no primeiro octeto. Ele tem que ter 10 no segundo octeto, porque está 0 no segundo octeto. Tem que ter 1 no terceiro octeto, porque está 0 aqui no terceiro octeto. E tem que ter 3 no quarto octeto, porque está 0 aqui no quarto octeto. Então, o zero no octeto wildcard mask diz que tem que ser aquele valor específico que você definiu. Olha aqui, eu defini 10 aqui, 1 aqui e 3 aqui. Beleza, pessoal. Então, o 0 no octeto wildcard mask diz que tem que ser aquele valor específico que está definido ali. Aquele valor específico que está definido no endereço ali. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que para o endereço ser negado, ele tem que ter 10.10.1.3. Então, quando sempre você quer negar ou permitir um endereço específico, sempre utiliza tudo 0 e o endereço específico, tá bom? 10.10.1.5, 0.0.0.0. Se você quer negar esse endereço ou permitir, você coloca 10.10.1.5 e tudo 0.0.0.0. Então perceba, o 0 no octeto wildcard mask diz que tem que ser aquele valor específico, tá? Aquele valor específico que está ali. Pessoal, com a wildcard mask também você pode permitir ou negar blocos de endereços, tá bom? Por exemplo, se eu quero, minhas redes estão variando de 64 em 64 no meu segundo octeto, tá bom? E eu quero permitir ou negar, vamos supor que eu quero negar esse bloco de 64 endereços, tá bom? O que eu faço, pessoal? Então é só você utilizar o bloco que você quer negar, menos 1. Qual que é o bloco que você quer negar? De 64 endereços. 64 menos 1 dá 3, dá 63. Então você coloca 63 aqui no octeto ali, tá bom? Então você está negando ou permitindo, conforme você queira, né? Está negando ou permitindo 64 endereços um bloco de 64 endereços no segundo octeto, tá bom? E assim vai. É sempre que você quer permitir ou negar um bloco, utilize sempre esse menos 1, tá bom? Permitir um bloco de 128 endereços, 128 menos 1, 127, ficaria aqui, tá bom? Pessoal, para configurar o EGRP, como é que a gente faz? Nós entramos no modo de configuração e digitamos router EGRP é o número do sistema autônomo, tá? E depois, pessoal, o network é a rede classful, assim como a gente faz no RIP. Só que, pessoal, a forma mais utilizada de configurar o EGRP é utilizando o wildcard mask, tá bom? O wildcard mask, e é dessa forma que a gente vai configurar, tá bom? Que é, inclusive, a forma mais utilizada ali no mundo real também. Então, pessoal, para configurar o EGRP com o wildcard mask, digita-se network, o endereço e a wildcard mask. Então, pessoal, por exemplo, olha aqui, router EGRP, número do sistema autônomo 10, a outra ponta tem que ser número do sistema autônomo 10 para formar relação de adjacência, relação de vizinhança, conexão, como eu disse para vocês, né? Tem que concordar nesses certos parâmetros. Beleza. Network 10.10.0.0, 0.0.255.255. Pessoal, a wildcard mask vai ficar mais clara ainda para você aqui, ó. Para você que não ficou mais claro, para você que ainda não está enxergando claramente a wildcard mask, vai ficar mais claro aqui ainda com esse exemplo. Então veja aqui, ó. Eu estou utilizando o wildcard mask para configurar EGRP. Como eu disse para vocês, é utilizado para configurar EGRP, o SPF, Access Lists, tá bom? Então veja aqui, pessoal, ó. Network 10.10.0.0, 0.0.255.255. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo EGRP, a interface ela tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, e pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 nos dois últimos octetos. Então tem que começar com 10.10, tá? Porque está 0.0 aqui. Pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui. Então se eu tenho uma interface 10.10
ponto 30, ponto 3, ela vai participar do processo EGIP. 10.10.10.10 vai participar do processo EGIP. 10.10.3.1 vai participar do processo EGIP. Por quê? Porque eu defini ela aqui na regra, tá bom? Eu defini ela aqui na minha regra do Wildcard Mask, tá bom? Então, dessa forma que você configura. Você configura a Wildcard Mask para permitir que aquela interface que tem aquele endereçamento participe do processo EGIP, tá? A gente vai configurar, vai ficar mais claro ainda. Comando para verificação, pessoal. Show IP e GRP Topology. Ele mostra a tabela de topologia, o mapa de toda a rede. Show IP e GRP Neighbor. Mostra a tabela de vizinhança, os roteadores com quais se estabeleceram a relação de adjacência, a conexão, né? Depois, Show IP Route, que mostra toda a tabela de roteamento, as melhores rotas, né? Debug EGRP Packs, pessoal. Ele mostra os pacotes EGRP sendo enviados e recebidos. Você faz um debug, você faz uma inspeção ali dos pacotes EGRP que estão sendo trocados, né? Pessoal, no EGRP também, você pode no EGRP configurar uma interface compassiva, tá? Só que ele tem um comportamento um pouco diferente de interface passiva no RIP, tá bom? Então, pessoal, essa interface que está configurada como passiva, ela não envia pacotes hello, tá bom? E o que a gente viu? Que pacotes hello são essenciais, extremamente essenciais, porque é dali que se origina a relação de vizinhança, né? São essenciais para estabelecer a relação de vizinhança e manter a relação de vizinhança, tá, pessoal? Então é o seguinte, se você configura uma interface compassiva, você está suprimindo os pacotes hello. Então você não vai conseguir estabelecer relação de vizinhança com o vizinho e não vai conseguir manter a relação de vizinhança com o vizinho. Então você suprimiu os pacotes hello configurando essa interface compassiva, você não consegue mais estabelecer relação de vizinhança com esse vizinho e nem manter relação de vizinhança com esse vizinho. Tá bom, pessoal? Por quê? Você suprimiu os pacotes hello. Os pacotes hello são essenciais para se manter e estabelecer relação de vizinhança. Tá? Para configurar uma interface compassiva, facílimo, pessoal. Entra-se no modo de configuração do protocolo e digita-se Passive Interface e a interface. Beleza? Pessoal, o EGRP ele faz o balanceamento de carga para links desiguais, como eu disse para vocês. É o único protocolo que faz o balanceamento de carga para links desiguais. Tá? Então, só que isso está desativado por padrão. Para a gente ativar esse balanceamento de carga para links desiguais, links com custos desiguais, a gente tem que utilizar, pessoal, um comando chamado variance. Tá? Comando variance. Então, comando variance com um certo multiplicador, tá? Vai ficar mais claro aqui, vamos ver na nossa topologia. Ignorem esse caminho aqui, ignorem isso aqui na topologia. Imagine que isso aqui não existe, tá bom? Vamos analisar só esses dois caminhos aqui, ó, tá? Só esses dois caminhos aqui. Então veja aí, pessoal, o router E, ele tem dois caminhos para alcançar a network X, para alcançar a rede X. Ele tem um caminho via router C e router A, tá? E tem um caminho via router B. Pessoal, qual o caminho que tem a melhor feasible distance? Ou seja, a menor. A melhor é a menor, né? Então, qual caminho tem a melhor feasible distance para que o router E alcance a rede X? Via router B ou via esse caminho aqui, via router C e router A? Pessoal, via esse caminho aqui, né? Olha aí, perceba que a feasible distance é 20, tá bom? O que é a feasible distance, pessoal? É a métrica ao longo do caminho. Ou seja, é a distância do vizinho até a rede em questão. Qual que é o vizinho? Router C. Até a rede em questão é quanto? É 10. A crescida da distância até o vizinho. De router E até o vizinho router C tem 10. 10 mais 10 dá 20. Então, a distância ao longo do caminho é a nossa feasible distance. Então, por esse caminho aqui, feasible distance é 20. Por esse outro caminho aqui, pessoal, a feasible distance é quanto? É 30. Olha aí, percebam, a distância ao longo do caminho. 20 mais 10 dá 30. Qual caminho que ele está preferindo? Qual caminho que ele está preferindo? O que o router está preferindo para alcançar a rede X? Esse caminho aqui, ó, 10 com mais 10 dá 20. Beleza, pessoal. Perceba que o outro caminho tem uma métrica desigual. Tem uma métrica de quanto? De 30. Então, perceba, o caminho é 20 a métrica por outro caminho é 30. A feasible distance de outro caminho é 30. Então, perceba, não estão vendo aí que são métricas com custos desiguais? Então,
O router E, ele não vai fazer balanceamento de carga por padrão para esses dois links aqui, não vai distribuir a carga por esses dois links aqui por padrão. São links com custos desiguais, e o balanceamento por custos desiguais está desabilitado por padrão no IGRP. Como é que você faz para ativar? Utilizando o comando variance com o multiplicador. É o seguinte, pessoal. Para que o router E faça o balanceamento para custos desiguais, você vai utilizar o comando variance aqui nesse router E com o multiplicador. Então é o seguinte, para que ocorra esse balanceamento de carga para links com custos desiguais, você vai multiplicar a melhor feasible distance. Qual que é a melhor feasible distance aqui, pessoal? Não é 20? Tá? Não é o caminho aqui que considera mais curto, que o IGRP considera melhor. Então, você vai multiplicar por um certo multiplicador, vamos supor 2, 3, 5, você vai ter que fazer uma análise, de forma que o resultado dessa multiplicação, então você multiplica essa melhor feasible distance, no caso aqui 20, né, por algum multiplicador, 2, 5, sei lá, então, de forma que o resultado dessa multiplicação seja igual ou maior que a pior feasible distance. Qual que é a pior feasible distance, pessoal? 30. Então, essa multiplicação tem que ser igual a 30 ou maior que 30. Então, vamos supor aqui que eu utilizo o multiplicador 2. Então, eu pego a melhor feasible distance, multiplico por 2, por esse multiplicador. Então, 20 vezes 2 dá quanto? Dá 40. Então, 40, pessoal, não é maior que 30, não é maior que a pior feasible distance? Então, atendeu o meu requerimento. Então, porque o resultado dessa multiplicação, que no caso foi 40, né? Multipliquei 20 pelo multiplicador 2, então o resultado foi 40. Então, esse resultado 40, esse resultado 40, ele é maior do que a pior feasible distance, é maior do que 30. A pior feasible distance é 30, maior do que 30. Por isso, pessoal, o router E vai então agora fazer o balanceamento, tá bom? Porque você fez ali a multiplicação, tá bom? Então percebam que tem que ser o resultado dessa multiplicação, tá? A multiplicação, você multiplica a melhor feasible distance por um multiplicador, então o resultado dessa multiplicação tem que ser maior ou igual a pior feasible distance. No caso aqui, o resultado foi 40, multipliquei por 2, 40 é maior que 30, então vai fazer o balanceamento de carga para esses dois links. Beleza, pessoal? Então, como é que você configuraria aqui no router E? Então você colocaria lá variance e o multiplicador 2, tá? Variance e multiplicador 2. Router IGRP, o número do sistema autônomo. Uma vez que entrou no modo de protocolo do IGRP, digita-se o comando variance e o multiplicador 2. Pronto. Router E vai então fazer o balanceamento de carga por esses dois links aqui. Prontinho, pessoal. Feito o balanceamento de carga. Tranquilo? Você também, pessoal, pode configurar a autenticação no IGRP, tá? Então, como é que configura a autenticação? Digita-se no modo de configuração global keychain e o número e o nome da chave que você escolheu, tá bom? Key e o número da sua chave que você escolheu, key string e aqui sim é o password que você escolheu, no caso aqui é Cisco, né? Aí depois, pessoal, no modo de configuração da interface, a interface que está conectada ao seu vizinho, ao outro roteador, né? IP Authentication, Mode, EIGRP, número do sistema autônomo, MD5, tá? Então significa que você vai estar utilizando a autenticação MD5. Depois, pessoal, IP Authentication, no modo de configuração de interface ainda, tá? IP Authentication, Keychain, EIGRP, o número do sistema autônomo e, pessoal, o nome da sua chave, tá? O nome da sua chave, ali, ó, keychain, o nome da sua chave que você escolheu. E dessa forma você configura o IGRP, tá bom? Pessoal, vamos então partir para a configuração do nosso protocolo de roteamento IGRP e vamos ver todos esses detalhes na prática que a gente estudou. Vamos lá? Pessoal, vamos então à nossa parte prática do protocolo IGRP. Então nós vamos aqui configurar o IGRP no Packet Tracer, tá? Então abram o laboratório aí, tá? O laboratório é o IGRP. Então abram aí o laboratório na pasta Labs, tá bom? E esse laboratório, lembrando, se encontra aí no seu painel, no painel do aluno, né? Então vamos lá. Vejam aqui, pessoal, aqui eu tenho uma topologia com 3 roteadores, tá bom?
Isso é a mesma topologia que a gente vem trabalhando. Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é fazer com que todos os roteadores tenham comunicação entre si. Ou seja, fazer com que, por exemplo, o router 0 se comunique com o router 2 e vice-versa. Então, para mim atingir esse critério, eu preciso configurar o protocolo de roteamento. Então é o seguinte, pessoal, vamos começar pelo router 0. O router 0 ele só conhece a rede 10.10.0.0. Ele não conhece a rede 10.20. Então eu tenho que criar aqui rotas, vou criar de uma forma dinâmica, vou criar através do protocolo de roteamento, né? Para que ele conheça essa outra rede, a rede 10.20. O router 1 ele conhece as duas redes, beleza, conhece todas as redes da nossa topologia. O router 2, ele conhece somente a rede 10.20, que é a rede configurada na interface S0/0 dele. Ele não conhece a rede 10.10.0.0. Então vamos configurar a IGRP para que os roteadores conheçam as redes que eles não conhecem, tá? Então vamos vir aqui em router 0. Vou dar um enable, vai estar para o modo de configuração, modo privilegiado, né? Vou dar o show IP route. Com o show IP route, pessoal, olha aqui, ele só conhece a rede 10.10.0.0, tá? Então veja aqui, ó, a rede 10.10.0.0, que é essa rede aqui, ela está configurada na interface, tá? Perceba que é marcação C, uma rede diretamente conectada, uma rede que está configurada na interface S0/0 do roteador, tá bom? Nessa interface aqui. Beleza, então vamos configurar o IGRP. Então antes de eu configurar, vou dar um show run aqui. Para quê? Para mim ver o endereçamento que eu tenho configurado nessa interface. Por quê? Porque eu vou configurar uma wildcard mask que engloba esse endereçamento, para que essa interface aqui participe do processo IGRP. Então, config t, router, IGRP, o número do sistema autônomo, que pode ser de 1 a 65.535, vou colocar aqui o número de, vou colocar aqui 100, tá bom, pessoal? Sistema autônomo 100, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar, pessoal, essa interface 10.10.0.1 dentro do processo IGRP, com aquela wildcard mask, tá bom? A gente vai estar utilizando network 10.10.0.0 0.0.255.255. Deixa eu colocar aqui 255. 0.0.255.255. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo IGRP, a interface tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, um 0 no octeto da wildcard mask diz que tem que ser aquele valor específico lá naquela posição, lá no endereçamento, tá bom? Então, igual está no endereçamento, tá? Então, 10.10.0.0 e com essa wildcard mask aqui. Então, 0.0 significa que para o endereço participar do processo IGRP, a interface ela tem que ter um endereço que começa com 10.10, porque está 0.0 aqui, e pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui. 255 na wildcard mask diz que pode ser qualquer coisa. Então, pessoal, 10.10.0.1 atende essa minha wildcard mask, tá? A 10.10.0.1 atende a minha wildcard mask e vai então participar do processo IGRP. Beleza, pessoal, aqui já foi. O que a gente vai fazer? Vamos vir no outro roteador do meio. Vamos dar a aba CLI, né? Enable show run. Show run, pessoal, olha aqui, ó, 10.10.02 e a 10.20.01. 10.10.02 que é essa e a 10.20.01 que é essa interface aqui. Tá, a interface S0/1. Então a gente vai configurar, pessoal, o IGRP de forma que essas duas interfaces, a 10.10.02 e o 10.20.01, participem do processo IGRP. Vamos lá? Então, vamos lá, config t, router IGRP, que sistema autônomo que eu estou utilizando, pessoal? O 100, né? Lembre-se, o sistema autônomo tem que ser o mesmo para que se forme a relação de vizinhança. Router IGRP 100. Depois, pessoal, deixa eu dar uma afastadinha para ficar melhor para vocês verem. Vamos colocar a interface, essa interface 10.10.02 dentro do processo IGRP. Então vamos lá, network 10.10.0.0 0.0.255.255. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo IGRP,
A interface ela tem que começar com 10.10, tá? Porque está 0.0 aqui. E pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui. Pessoal, então a interface 10.10.02, ó, a interface 10.10.02 vai participar do processo EGRP. Por quê? Porque ela satisfaz a minha wildcard mask, de que tem que começar com 10.10, ponto qualquer coisa, né? Beleza. Vamos colocar a interface 10.20.01 dentro do processo EGRP. Essa interface aqui, né? Que é essa aqui, 10.20.01. Vamos lá? Network 10.20.0.0 0.0.255.255. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo EGRP, a interface tem que começar com 10.20, tá? Porque está 0.0 aqui, o 0 diz que tem que ser aquele valor específico que você definiu no interesse P. E ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui. Então a interface 10.20.0.1, ela vai participar do processo EGRP. Por quê? Porque ela começa com 10.20 e tem ponto qualquer coisa, né? Beleza. Então vamos lá? Só dar um Enter. Network. Errei a escrita aqui. Network, né? Network. Agora, pessoal, aqui já foi. Vamos para o nosso último roteador da nossa topologia. Então vamos lá. Cliquem nele. Vão na aba CLI. Ok. E vamos dar o Enable. E vamos dar um Show Run. Beleza? Show Run. Então a interface 10.20.02. Essa interface que a gente tem que colocar dentro do processo EGRP. Config T. Router EGRP. Sistema autônomo 100, né, pessoal? Network 10.20.0.0, interface 10.20.02 que a gente quer colocar dentro do processo, né, EGRP, 10.20.0.0, 0.0.255.255, né? Então, pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo EGRP, a interface tem que começar com 10.20, porque está 0.0 aqui, e pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui. Então, pessoal, a interface 10.20.02 vai participar do processo EGRP. Por quê? Porque ela atende a minha wildcard mask. Meu wildcard mask diz que para participar do processo EGRP, a interface tem que começar com 10.20 e ponto qualquer coisa. Nesse caso aqui, está ponto qualquer coisa também. Beleza, pessoal? Vamos dar Enter. Tranquilo. Agora vamos voltar aqui, ó. A gente já terminou a nossa configuração, vamos voltar aqui no Router 0. No Router 0, pessoal, dá aqui o Ctrl Z para voltar para o modo privilegiado raiz, tá bom? Você pode dar Exit ou Ctrl Z. Então, Show IP Route. Olha aí, lembram que quando a gente veio aqui nesse roteador, nesse router aqui, ele só conhecia a rede 10.10.00? E olha aqui agora, ó, ele tem uma rota para a rede 10.20.00. Uma rota para alcançar essa rede aqui. Esse roteador tem uma rota para alcançar essa rede aqui agora, né? A 10.20.00. Olha ali, ele alcança a rede 10.20.00 via quem? Via 10.10.02. Ou seja, esse roteador alcança essa rede aqui 10.20.00 via esse roteador aqui, ó. Via 10.10.02, que é esse router 1 aqui. Beleza, pessoal. E essa rota, ó, foi construída pelo protocolo de roteamento EIGRP. Olha a marcação D. Marcação D vem de Dual, que é o algoritmo que o EIGRP utiliza para evitar loops, tentar evitar loops, né? Pessoal, então, quando vocês virem a marcação D, significa que é uma rota construída pelo EIGRP, né? Esse 90 aqui é a marcação a distância administrativa, né, das rotas EIGRP. E esse aqui é a métrica, tá bom? Da rota. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos tentar pingar desse roteador aqui, ó, de 10.10, desse roteador aqui para 10.20.02. Se pingar, significa que o nosso... Deixa eu só confirmar se é 10.20.02 e é mesmo, né? 10.20.02, tá bom. Então, vou pingar esse roteador aqui para 10.20.02, ou seja, esse roteador do outro extremo, da outra ponta. Se pingar, a nossa configuração de protocolo de roteamento está funcionando. Vamos lá? Ping 10.20.0.2. Prontinho, pessoal. Está funcionando como deveria funcionar. Beleza?
Pessoal, então essa foi a configuração básica que a gente fez do protocolo EIGRP. Agora a gente vai configurar a parte de... A gente vai configurar a nossa parte de Passive Interface, tá bom? Então vamos lá, configurar Passive Interface? Então é o seguinte, pessoal. Lembrando, Passive Interface é o quê? Uma vez que você configura uma interface como passiva no EIGRP, essa interface ela suprime o envio de pacotes hello. Os pacotes hello não são mais enviados por essa interface que você configurou como passiva. Então, o vizinho que está configurado com essa interface, você não vai conseguir mais estabelecer relação de adjacência com ele e nem manter relação de adjacência. Por quê? Suprimiu os pacotes hello, e os pacotes hello são extremamente necessários para estabelecer relação de vizinhança e manter essa relação de vizinhança, tá bom? Então é o seguinte, eu vou configurar esse roteador aqui, a interface S0/0 desse roteador aqui do meio, para que ela não envie pacotes hello, tá? Para que ela não envie pacotes hello para o meu vizinho, para o router 0. Dessa forma, o que vai acontecer? O router 1, ele não vai conseguir mais estabelecer relação de adjacência com o router 0. E vice-versa, né? O router 0 com o router 1, né? Então vamos vir aqui no router 0, só para vocês verem, ó. Show IP EIGRP Neighbor. Olha aí, ó, ele tem como vizinho 10.10.0.2, né? Então esse roteador aqui tem como vizinho o router 1, 10.10.0.2. Então uma vez que eu configurar essa interface aqui como passiva, ó, essa S0/0, ele não vai ter mais, não vai enxergar mais, os vizinhos não vão se enxergar entre si, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou vir aqui no router 1. Então vamos vir aqui, ó, router EIGRP, número do sistema autônomo, né, que é 100. E vamos, pessoal, configurar essa interface S0/0 como passiva, tá? Vamos lá. Passive Interface. Passive Interface. S0/0, tá? S0/0. Passive Interface S0/0. Vamos lá. Vou dar Enter. Beleza, pessoal. Configurei aqui essa interface como passiva. Então, essa interface não vai enviar mais pacotes hello, tá bom? Não vai enviar mais pacotes hello para o router 0, para esse vizinho aqui. Então, não vai conseguir estabelecer relação de adjacência e nem manter mais relação de adjacência com esse vizinho. Vamos clicar aqui no router 0 e vamos dar um Show IP EIGRP Neighbor novamente. Olha lá, cadê os vizinhos? Antes, router 0 tinha como vizinho quem? Esse roteador aqui tinha como vizinho 10.10.0.2. E agora, pessoal, que vizinho que ele tem? Olha aí, ó. Vou dar o comando, tá vazio, não tem mais nenhum vizinho. Por quê? A gente suprimiu o envio de pacotes hello, tá bom? Pessoal, você pode também dar o comando show IP EIGRP Topology, que ele mostra que ele mostra ali o mapa de toda a rede, né? Olha aqui, a rede 10.10.0.0, que nesse momento ele só conhece ela agora, né? Então ele mostra o mapa de toda a rede, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa configuração de protocolo EIGRP e eu espero que essa aula tenha sido de grande proveito para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.